chore um rio por nós. Que a cada vivo originário desta terra, abe a yala do todo puçando em gramíneas, ela, mãe solo, sentou borda barro caduco, e escorreu seus os olhos pelos entres. E por cada ser vivente que sequência matado, entrecortado, ensanguentado e chão ancestro, de Europas brancas, mãos torpes, derramou suas as lágrimas, e deslizando rusgas, acumulou em poças de formação de rios. Brotaram-se de vez o Francisco, o Negro, Iguaçu, que significa água, Rio Grande. Você sabia? Araguaia, que significa Rio das Araras Vermelhas. Você sabia? Tocantins, que significa Pico do Tucano. Você sabia? Paraguai, que significa Rio dos Cocares. Você sabia? Até Tietê, se você quiser me lembrar que sou paulistana. Só que estou buscando amplitude mesmo, ampliar para a América Latina. Por cada cá originário foram chorados os rios, em lamento da lida corpo a corpo sim, mas também fermento solo de gota lágrima nutrição. Pois que sabiam nadar, e eram bons. Ainda são. É que quando Ibitu, que é vento, se atraca com Ibi, que é terra, padegira todo um aiê para nunca mais ser esquecimento. Eu morei no ano de ocupação, comecei a morar... Em 2013 eu comecei a trabalhar na Zona Sul, no final de 2013, aí o trajeto ficou bem difícil. Eu tenho uma companheira, que é a Laís, e ela já morava na ocupação desde 2012. E aí eu comecei a dormir mais lá do que na Penha, por conta do trajeto do trabalho, né? Aí em 2014 ela passou na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e foi morar lá. E aí eu fiquei no lugar dela na ocupação. Então eu meio que fiquei guardando o lugar dela, né, continuando a contribuir em nome dela. Eu era mais uma representante do que uma participante efetiva no movimento. Aí eu fiquei esses 3 anos, e agora o prédio que a gente morava, essa ocupação, que é o Hotel Lorde, ele hoje é o último dia para as pessoas tirarem as coisas, porque ele vai virar uma moradia popular mesmo. Então vai sair todo mundo, vai entrar em reforma, e depois vai virar moradia popular. Mas assim, o meu envolvimento com o movimento era mais enquanto representante da Laís, ela que tinha uma participação mais ativa. A FLM é um movimento antigo já, né, faz parte da CMP, que é a Central dos Movimentos Populares. E aí o propósito sempre de ocupação de um prédio, tem toda uma pesquisa para saber também qual prédio que vai ser ocupado, né, para saber se esse prédio há muito tempo não paga imposto, quem são as pessoas proprietárias desse imóvel. E aí o objetivo é realmente que isso vire uma moradia popular, né? Que se transforme, é uma luta política, porque a partir do momento que se ocupa um prédio, depois de 24 horas a polícia não pode mais entrar sem ordem judicial. Então começa a correr o processo no juiz. Aí tem essa luta de advogados do movimento e advogadas militando para conseguir que vire um prédio popular. Como o ano passado ainda era gestão Haddad, então alguns prédios ainda conseguiram, né? Agora a gente está numa gestão mais difícil, não sabemos como que vai ser nesses próximos anos isso na cidade de São Paulo. Então eu tenho 2 frentes de trabalho, que é o Teatro das Oprimidas, que é o coletivo Trajetórias Feministas, e tem a Padê Editorial, que é uma editora que publica especificamente mulheres negras e pessoas LGBT, é uma editora artesanal. O Teatro das Oprimidas, né, assim, oficialmente o nome é o Teatro do Oprimido, né, que surge com
Quem metodologiza é o Augusto Boal, lá em torno da década de 70, quando ele vai para o exílio, e aí também a América Latina está vivendo o período da ditadura civil-militar. Então é uma forma base, assim, sempre como eu vou explicar o teatro do oprimido, que é oferecer os meios de produção para os oprimidos, né? Geralmente esses meios de produção estão nas mãos dos grandes capitais. É a fábrica que você trabalha, mas você não é dona. São vários espaços que você só faz a mão de obra para esses lugares, né? Então, a partir do momento que você tem o teatro, que é uma arte potente, transformadora, você tem uma coisa que é o seu meio de produção. Você pode contar as suas próprias histórias, né? A gente também não vê as nossas histórias por aí, no cinema, na televisão, a gente é sempre personagem secundário dessas histórias. Então, é uma forma da pessoa oprimida ser pertencente à sua própria história e contar a sua narrativa através do teatro, né? E aí a gente coloca o Teatro das Oprimidas, por ser um trabalho específico de mulheres, e também surge um outro processo que seria uma das metodologias do Teatro do Oprimido, que é o Laboratório Madalena, que a Bárbara Santos e a Ana Sandra Vanucci acaba criando, pensando especificamente quais são as opressões das mulheres, e desenvolve uma metodologia para se trabalhar isso em oficinas, em workshops, né? E aí a gente já fazia teatro oprimido antes, em grupos mistos. A partir de 2012 eu participo de uma oficina com o propósito de ser mais específico de mulheres, e aí que se torna essa coletiva Trajetórias Feministas, que a gente já está junto desde 2012, montando peças que tem a ver com as nossas histórias, né, e sempre pensando também numa base interseccional, né, de qual feminismo que a gente está falando. É o feminismo burguês, o feminismo lá atrás, né, das mulheres brancas que queriam trabalhar, e aí as mulheres negras, a gente sempre trabalhou, o que a gente está lutando, né, o que são as interseccionalidades, né, o que é questão de classe, questão de raça, onde que está isso afunilado. Então a gente tenta, nessa dicotomia, fazer os nossos trabalhos. A partir de 2015, nós começamos a ministrar oficinas também, no coletivo, só para mulheres, e aí eu comecei a querer trabalhar um recorte mais específico de mulheres lésbicas, que foi uma oficina que aconteceu acho que 2 meses só, era meio que fim de ano, assim, só para eu experimentar um pouco do processo, e foi interessante, assim, também além de ser o recorte mulheres, o recorte de mulheres lésbicas, o que seriam essas opressões, como isso poderia ser vivenciado numa experiência artística e ser trabalhado para mostrar em cena, né. Também tem a Padê Editorial, que é uma editora que sou eu, Bárbara Ismênia, São Paulo, e uma outra poeta, que é a Tatiana Nascimento, de Brasília. A história começou numa brincadeira, assim, né? Tem um festival que acontece em Brasília, chama Latinidades, que é o Festival da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E aí, brincando, assim, num dia ela estava com o livro Cartoneira, que surgiu de uma editora argentina, né, que é costurar os livros com capa de papelão costurados à mão. Ela tava com um livro desse, ela falou assim, vamos criar uma editora assim? Eu falei, nossa, que legal, vamos sim, vamos criar, né? No dezembro de 2015, eu pensei, acho que eu vou organizar o que eu tenho de poema meu, pensar num livro, né? E aí eu diagramei, comecei a montar, falei, nossa, vou resgatar aquela ideia da editora. Aí escrevi pra Tati, vamos retomar a editora, ela já se empolgou também. Eu comecei a fazer o meu livro e ela falou assim, também vou fazer o meu. E começou a fazer o dela lá em Brasília. E aí foi esse processo super bonito. Acho que é o momento talvez mais especial, assim, do que eu tenho de lembrança, né? De você construir um livro e de como essas outras mulheres fazem parte do seu processo, né? Porque é um livro artesanal e ele é costurado à mão. E aí já tem uma premissa que é romper com o tempo do capital. Então não é um livro que ele vai pra gráfica, você fala, quero 1000. E aí a gráfica faz e sai 1000 livros, você vai lá buscar no dia seguinte, né? É um livro, a gente tem a tiragem inicial de 200. Então eu quero 200. Legal. Vamos sentar numa tarde, com um monte de mulheres, a gente vai tomar um chá, vai comer um biscoito e vai costurar 200 livros e vai conversar sobre a vida. Então a ruptura do tempo está no próprio fazer. Da gente estar junto, né? E várias amigas colaboraram também nesse processo, de sentar junto. Como é que costura? Pega a agulha, pega a linha, faz assim, fechou, o livro tá pronto. Nossa, que demais, o livro tá pronto. E depois, como a capa é artesanal, também tem o processo de pensar a capa, né? A gente tem a coleção de poesia, que são os 4 livros que nós publicamos em 2016, que chama Odoiá. Cada coleção leva um nome de orixá, que é poesia em homenagem a Iemanjá. Então, a coleção Odoiá, né, que é a coleção marítima, são os temas do mar na capa. Aí a gente tem o primeiro, que é o Penetra Fresta, que é o meu. Então, a capa, a arte do título foi feita pela Laís, que é minha companheira.
E aí o motivo marítimo são os rabos de baleia, que é a técnica artística que é o stencil. Depois a segunda publicação é o Lundu, da Tatiana Nascimento, poeta de Brasília. A capa dela já é gravura e são polvos. Esses polvos vermelhos são bem bonitos. O terceiro, que foi lançado em julho do ano passado, é o Interiorana, de uma poeta mineira chamada Nívia Sabino. A arte é de uma tatuadora chamada Júpiter Coroada, que ficou incrível, né? E são as conchas do mar. E o quarto, que foi o último que nós lançamos em novembro de 2016, é o Tautologias, de uma poeta aqui de São Paulo também, a Daíse Serena. A capa é de uma artista chamada Mariana Fujisawa e o motivo marítimo são os cavalos marinhos. Eu escrevo, talvez lembrando, assim, acho que desde a adolescência, de andar com uns caderninhos e fazer uns rabiscos, né? Mas nada esquemático, assim, só mais por... tô escrevendo. Eu também fui uma adolescente muito tímida, né? Muito quieta, muito na minha, assim, de não fazer muitas perguntas e também não falar sobre mim. Então, acho que talvez, refletindo hoje, a escrita esteja nesse lugar de um desabafo, né? Depois, quando eu começo a fazer teatro, isso se transforma um pouco, né? Em contato com outras pessoas, de conseguir verbalizar mais, de conseguir me expressar melhor. Aí a escrita mais sistemática, acho que ela começa em 2012 ou 2011, quando eu começo a ter um blog, assim, para também ser um lugar de colocar tudo numa sequência, né, que o blog acaba tendo data. E aí escrevi algumas coisas e aí participo também do meu primeiro sarau, que é o Sarau da Corda, que acontecia num bar chamado Lapeju. Aí, a princípio, eu falava textos e poemas de outras pessoas. Então eu falava Clarice Lispector, Manuel Alegre, umas coisas que a Betânia também recita nos shows dela, que eu gosto muito. Era sempre a palavra de outras pessoas na minha performance, né? Nunca coisas que eu escrevia. E continuava escrevendo algumas outras coisas também. Porque a minha poesia, ela tem uma diferenciação, que é, pra mim, né? Algumas poesias que cabem na fala, então eu consigo falar em saraus, e outras que não, que elas são muito da escrita, por conta de jogos de palavra, então quando vai pra fala não fica muito bem. Elas são melhores no papel para serem lidas, né? Aí eu começo a sistematizar essas poesias, a participar mais desse sarau, até que no momento eu começo a falar as minhas próprias poesias, né? Então esse processo também de ler o meu poema, ele se internalizar em mim, para que eu possa decorá-lo, memorizá-lo, e ele ser palavra viva. Eu sempre brinco, né, que falar poesia é ser éter. Então quando eu estou falando aqui, essas palavras estão saindo do mundo e se transformam em éter, que vai chegar a algum lugar e vai atingindo outros espaços, né? O meu processo hoje de escrita, ele não é muito esquemático, assim, não é, eu vou sentar e vou escrever, isso vai ser um processo regular. Geralmente estou andando, vem uma palavra, eu começo a brincar com ela na cabeça, aí vem a frase, aí eu sento e escrevo. E tem umas coisas que vão ficando inacabadas também, que eu escrevo metade, depois eu retomo, deixa eu ver se dá pra terminar, eu vou brincando, assim, não gosto muito de ser imediato, né? Escrevi num jogo e tá pronto, acho que tem que ter um apuro, tem que ter um distanciamento também do que você escreveu, passar um tempo pra apurar, depois você volta pro poema, dá uma acabadinha e termina. Uma coisa que eu gosto de falar também importante, que é, isso eu falo sempre para as mulheres que escrevem, né, para as mulheres que fazem outras coisas, é você, enquanto mulher, assumir as coisas que você faz. Que isso também foi um processo de se assumir poeta, porque antes eu falava, eu escrevo poesia, ou eu escrevo algumas coisas, e isso é muito comum de ver as mulheres falando, né, eu escrevo uns rabiscos, tá guardado. As outras pessoas estão aí falando que elas são, né, sobretudo pessoas brancas, né, que conseguem ter essa apropriação da fala muito presente, elas chegam, se apresentam, nós somos isso, e as pessoas compram aquela ideia de que elas são aquilo, então a gente também tem que se apropriar nisso. Aí nesse momento eu fiquei pensando, assim, como que eu falava, eu escrevo, a partir do momento que eu consegui falar, eu sou poeta. Então quando as pessoas começaram a me perguntar, eu comecei a falar, eu sou poeta. E aí isso me dava nossa, eu verbalizei, sabe? Então a recepção de como você organiza o seu sentimento em relação ao que você é outra, porque você consegue nomear o que você diz. E isso eu sempre falo para as mulheres, nomeie o que vocês são. Você dança? Se você dança, você é dançarina. Se você canta, você é cantora. Não é uma profissionalização que vai fazer com que você seja uma coisa, você já é, né? Tá no seu interior. Então esse momento eu acho uma virada muito chave, assim, pra eu me definir. Então hoje quando eu me apresento eu falo Bárbara Ismênia. Ismênia é o nome da minha avó também, então eu já tenho a minha ancestralidade forte. Bárbara Ismênia. Sou atriz, poeta e editora da Padê Editorial. Ponto. Então aqui isso me define um pouco, assim. Me dá força também quando eu falo, né? É potente isso.
é um exercício que eu acho que todas as mulheres têm que praticar. Acho que o recorte que a Padê Editoria faz, ele é bem definido politicamente, né? Então ele já vai contra uma hegemonia que está colocada aí, que é quando eu vou numa livraria, e eu trabalhei em livraria, né? E a gente vai olhar a prateleira, então estão lá as grandes editoras. Geralmente, não sei quantos por cento serão homens. Aí desse recorte de mulheres, não sei quantos por cento serão mulheres brancas, não sei quantos por cento serão mulheres heterossexuais. Então isso já vai te colocando numa peneira do que a Padê escolheu publicar, que ela não faz parte dessa hegemonia de um que se chama, né, mercado editorial. Então a Padê está indo nesse viés de quem sempre quis ser narrativa, porque essas histórias sempre foram contadas, né? Essas mulheres sempre escreveram, sempre pensaram, só não foram publicadas. Então, como que a gente se insere nesse montante de livros existentes com esse recorte? Ó, então, estamos publicando mulheres negras, que elas não estão aqui, essas editoras, estamos publicando pessoas LGBT, que também raramente estão aqui nessa editora, né? E quando, talvez historicamente, quando essas mulheres foram publicadas, Carolina Maria de Jesus, por exemplo, se tornou um fenômeno de vendas, a gente vê uma exploração também em relação a essa mulher, né? Tanto é que até hoje o jornalista que começou a sistematizar a escrita dela para publicar o livro, os direitos autorais da Carolina Maria de Jesus não é da família dela, ela tem a filha dela viva, que é relatada no livro, o direito vai para ele, como se fosse uma descoberta literária, né? Então sempre um patronato da escrita, quem que gerencia, né? Então a Padê Editorial é uma forma de pensar, tal como o teatro do oprimido, dos meios de produção serem nossos também. Então essas mulheres que publicam com a gente, elas participam do processo de escrita, na escolha da capa, na aprovação dos processos de diagramação, se elas estão de acordo, né? Não é nós, nesse serviço de patronato, ela dá um livro pronto e tá tudo bem. Então isso já é uma forma da pessoa se sentir pertencente a essa narrativa que ela tá traçando também, né? E aí os livros, eles sempre são, a gente publicou uma poeta. Toda a venda que vem dessa poeta vai financiar o próximo livro. A Padê não trabalha com lucro, né? Sempre o que gerou aqui vai financiar o outro. Então quem está publicando a poeta em si, ela sabe que o livro dela vai possibilitar que uma outra mana parceira também seja publicada. Então é sempre uma lógica assim da troca, né? Da pessoa se sentir num conjunto de fortalecimento dessas vozes que precisam ser historicizadas, né? E aí eu vejo isso, quando essas mulheres falam em slams, elas conseguem pegar o microfone e ir pra frente, o que ela já vivenciou para chegar naquele momento é um processo enorme, né? Seja o silenciamento, seja o eu não posso, ou seja, eu vou estar lá na frente, as pessoas vão olhar como eu tô vestida, vão olhar se eu me arrumei. Tem um monte de coisa para que esse estar lá na frente seja efetivo, aconteça, né? Então, quando esses momentos acontecem, eles precisam ser muito louvados, né? E quando a gente vê uma outra mulher lá na frente, aquilo também me transforma, me dá força. Pô, ela foi, né? Que massa, acho que eu também consigo ir. Então, esse movimento de troca. Eu tô forte pra ir lá, e aí eu estando forte, eu sei que outra mina também vai ficar forte, porque ela tá me vendo, assim, né? Nunca como uma disputa que a gente conversou, né? Das mulheres serem incentivadas a disputar uma com as outras. Mas a gente louvar toda vez que sai um livro de uma mina preta, e a gente sabe que esse livro vai fomentar um próximo livro, assim. Então isso é muito bacana. É uma lógica totalmente outra da lógica do mercado.